Bom, vamos esperar aí, capaz o pessoal está chegando. O que eu pedi para que a gente pudesse tomar ceia juntos, não sei se todo mundo vai poder, mas vamos aguardar. É, hoje eu gostaria de falar sobre algumas coisas, sobre algumas advertências do Senhor Jesus com relação à igreja e com relação ao tempo do fim. Parece que a gente está se tornando repetitivo, mas está tão próximo. Eu não sei se vocês perceberam, eu acho que vocês já perceberam, que nós já estamos, hoje é dia 8. Daqui a uma semana, ou menos de uma semana, nós já estamos na metade de setembro. E esse mês começou a semana passada. Vocês conseguem perceber como o tempo está muito rápido, como o Senhor tem abreviado o tempo? Muitos. A gente tem prestado atenção no tempo que nós estamos. Então, nós estamos no tempo do fim. Mesmo muitas coisas que nós estamos vendo, né, e ouvindo, nós queremos até encontrar uma, uma direção ou uma solução, mas parece que está tudo afunilando e vai continuar se afunilando para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu gostaria que a gente lesse hoje está no livro de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 25 a 28 e de 34 a 36. Nós já temos falado que o Senhor entrará em juízo com os ímpios, mas nós estaremos ainda aqui na terra. Por isso, o Senhor está tomando providências ou nos alertando para que nós estejamos preparados para os dias vindouros. Jesus, quando fala do sermão profético. Então, nós vamos ler Lucas 21, a partir do versículo 25 até o versículo 28, e depois o 34 ao 36. Então, diz assim, Lucas 21, a partir do versículo 25 a 28 e depois 34 a 36. Então fala assim a palavra: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares, e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes dos céus serão abalados. Versículo 34. Tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras e nem com as preocupações desta vida. Não deixa que esse dia os pegue desprevenidos, como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos que vivem na terra. Estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos erros que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Eu vou ler novamente do 34 ao 36. Tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras,
nem com as preocupações desta vida. Não deixe esse dia os pegue desprevenidos, como uma armadilha. Pois esse dia virá sobre todos que vivem na terra. Esse dia virá sobre todos que vivem na terra. Estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Bom, eu quero hoje compartilhar algo um pouco difícil, mas eu tenho entendido que o Senhor tem nos dado, ou tem me dado, o privilégio de estudar, tanto a mim quanto a vocês, de aprender coisas que, particularmente, eu nunca aprendi na minha vida, e eu acho que, e creio que vocês também. Nunca aprendi na minha vida na palavra de Deus. O Senhor tem nos dado coisas muito sublimes e gloriosas, e também coisas muito difíceis. Hoje nós vamos ver algumas palavras de profecia. E aí a gente começa a se lembrar, e vocês vão se lembrar quando nós lemos e nos lembramos da morte de Moisés, depois de 40 anos do deserto. O Senhor veio a Josué e o animou para ele estar à frente do seu povo para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. É uma nova liderança. Josué foi uma nova liderança. E uma nova revelação. Nós precisamos entender que Deus não revelou a Moisés como é que seria atravessar o Jordão. Ele estava à frente há 40 anos para que levasse o povo à terra prometida. E para entrar na terra prometida, eles teriam que atravessar o Jordão. Mas o Senhor não revelou a Moisés como que seria atravessar o Jordão e como é que ele iria fazer na conquista, quais as estratégias, quando aconteceria e como aconteceria. O Senhor, quando está na iminência de acontecer, ele traz luz, ele revela o propósito dele. Ele revelou a Moisés para tirar o povo e levar para uma terra que emana leite e mel. E eles foram, mas em um determinado momento eles recuaram na hora H. E o resultado disso é que o povo ficou passeando no deserto, naquele sol, naquela areia escaldante durante 40 anos. Até que toda aquela geração incrédula morreu e agora Deus vai introduzir o povo e ele vai dar as estratégias para Josué de como é que vai ser. Então, Deus tinha uma promessa, e nessa promessa, quem estava levando o povo era Moisés. Moisés morreu, só que o povo recuou. Num determinado momento, a incredulidade, Deus fez com que eles andassem naquele sol durante 40 anos, até toda aquela geração de incrédulos morrer. E aí, agora, ele começa a dar as estratégias para Josué de como é que vai ser a entrada nessa terra. Nós estamos chegando no momento em que o reino de Deus vai ser implantado na terra. A gente já tem falado sobre isso já faz algum tempo. A oração do Pai Nosso, ela vai acontecer. Jesus nos ensinou que venha o reino e seja feita a sua vontade na terra como ela é feita no céu.
nós falamos também que hoje ela não é feita na terra. A vontade de Deus não é feita na terra, como ele gostaria, mas ela será feita no início com vara de ferro e depois espontaneamente. Como nós já falamos, vai ser espontâneo. No início vai ser com vara de ferro, mas depois será espontaneamente pelas pessoas. Então, Jesus disse, em uns momentos de dificuldade, em que as pessoas vão ver coisas, irão levá-las ao desmaio. Jesus está dizendo que teremos uns momentos de dificuldade em que as pessoas vão ver coisas, irão levá-las ao desmaio, como nós lemos aí. Vão desmaiar de terror pelas coisas que estarão vendo e pelo agitar do mar, também pela expectação e a expectativa daquilo que eles estão vendo. Então, vão ser coisas que vão mexer com o homem, vão mexer com a mente, com o coração de muitas pessoas. Muitas pessoas vão desmaiar, muitas pessoas vão morrer quando essas coisas começarem a acontecer. Vão morrer pessoas do coração, muitas, por causa dessas coisas. A Bíblia diz e chama a nossa atenção desde já para o Salmo 91, nós já falamos sobre ele, o Salmo 46, tem alguns textos que talvez nós vamos ver hoje, Isaías 26, Jeremias, Ezequiel, tudo isso está falando sobre esse tempo. Mas também, no livro de Malaquias, Deus diz em que Malaquias que ele fará a diferença entre aqueles que o servem e entre aqueles que não o servem. Lembram dessa palavra? O Senhor faria a diferença entre aquele que me serve e entre aquele que não o serve, entre o que teme o Senhor e aquele que não teme o Senhor. Então, nós entendemos que vamos começar dizendo, por exemplo, os amigos que o que nós vamos ver hoje e estudar na palavra agora, eu gostaria que vocês entendessem que tudo que nós vamos falar hoje, agora, são para os crentes fiéis. Pessoas que nasceram de novo e têm procurado viver uma vida de separação do mundo. Algumas pessoas acham que isso é impossível, mas o Senhor diz que a gente pode viver em separação do mundo. Isto é, santificação. O que é santificação? Santo são os que são separados das coisas mundanas, diabólicas. Aquilo que a sociedade e a imprensa, a televisão, a internet oferece, a gente tem que deixar tudo isso de lado. E vocês sabem o quanto isso tem sido uma aprovação para muitos, né? Principalmente a televisão e a internet. E se centralizar na palavra de Deus. Por que que o Senhor diz isso? Porque a imprensa, a televisão e a internet, elas são uma armadilha, digamos assim, para tirar a gente do centro da palavra. O que é tirar do centro da palavra? A gente não foca, a gente não gasta, a gente não busca ficar tanto tempo na palavra como a gente fica na internet ou na televisão. É separar-se, consagrar-se ao Senhor. Por quê? Porque essas coisas vão fazer uma diferença lá na frente.
nesse tempo do fim. Então, esta palavra é para aqueles que estão buscando uma vida cristã séria, não para aqueles crentes que levam uma vida morna. Aliás, o Senhor já falou também, através de Jesus, que é melhor que seja frio ou quente, porque o morno ele vai vomitar da sua boca. Então, essa palavra, ou este tempo aqui, é para as pessoas que estão procurando consagrar e levar a palavra de Deus e o Deus da palavra a sério. Parece que tem diferença, né? A gente levar a palavra de Deus e o Deus da palavra a sério. Parece que são a mesma coisa, mas existe uma diferença muito grande. Para esses que não levam a palavra de Deus a sério, serve de advertência o que está por vir. E se a gente não leva a palavra de Deus a sério, a gente não leva em consideração e honra o Deus da palavra. Se a gente não leva a palavra de Deus a sério, a gente não honra e não tem nenhuma consideração pelo Deus da palavra. Nós temos falado que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vocês já ouviram falar, e eu acho que durante esse tempo que nós, acho não, com certeza, desse tempo que nós estamos juntos, nós falamos que iriam acontecer os 3 dias de escuridão na Terra. Temos que nos preparar para isso. Então, hoje eu quero falar sobre uma irmã americana chamada Julie Welby. Ela é já é uma senhora hoje, né? E Deus tem usado essa irmã, essa Julie, e tem usado há muitos anos. O Senhor usou ela em profecia e como profeta desde 1991. E essa palavra que nós lemos aqui, Lucas 25 a 28 e 36 a 34, tem a ver com a profecia que o Senhor trouxe em 1991 através da vida da Julie. O Senhor mandou que ela escrevesse na época, mas proibiu ela de divulgar esta palavra. Mas quando chegou em 2011, final de 2011, Deus autorizou que ela começasse a divulgar as profecias que ele tem dado a ela. E em janeiro de 2012, ela começou a publicar tudo que ela falou, ou tudo que ele falou até hoje, está de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que não julgar o profeta, mas examinar a profecia. E todas as palavras que Deus deu a ela, desta mulher, está de acordo com a palavra de Deus. Deus fala, Deus falou e fala através desta mulher.
e de uma forma muito profunda. E que eu gostaria de passar algumas dessas profecias que o Senhor tem dado a ela e diz a respeito a esses dias que estamos vivendo. São estratégias que o Senhor está revelando agora acerca deste tempo final que a Bíblia fala e tem nos falado em muitas ocasiões, inclusive sobre o texto que nós lemos agora. Então, se você for olhar na internet, pelo menos eu já tive essa curiosidade, tem muitas palavras, muitas pessoas falando que teremos 3 dias e 3 noites de escuridão total sobre a terra. Mas algumas dessas palavras, elas são meia, eu não posso dizer que não são de Deus, mas elas não são muito, como é que eu vou dizer? Elas não são muito precisas ou muito claras, digamos assim. Então, a Bíblia diz que nesses 3 dias e 3 noites de escuridão, nós não vamos enxergar um palmo na frente do nariz. Então, quando diz 3 dias e 3 noites de escuridão, de trevas total, isso quer dizer que os luminares, que o céu também estará completamente em trevas. Esta palavra dos 3 dias, o Senhor deu para ela em dezembro, dia 7 de dezembro de 2017. E o Senhor falou a seguinte palavra: Filha, seu coração é meu coração, e o fardo que carrega também é o meu. Só para você ver, o mundo atingiu o estado de massa crítica. Massa crítica é como se fosse um bolo pronto para explodir. Muitos ainda esperam que as palavras do meu livro se concretizem, da Bíblia, em relação à grande apostasia e as suas dificuldades. Mas devo dizer-lhe que não é um evento ou época futura, mas é sim aqui e agora. Nesse mesmo dia em que vocês vivem os planos e os esquemas do inimigo ao longo dos séculos aumentaram e o engano corre profundamente em todos os aspectos da vida. Então, não é de agora, o inimigo, ao longo dos séculos, aumentou o engano e corre profundamente em todos os aspectos da vida. As falsas doutrinas que foram introduzidas há muito tempo foram regadas e alimentadas e se tornaram um perigo. O grande mal, o envenenamento lento, isso se tornou um grande mal, o envenenamento lento, mas sistemático de suas mentes e alma, quase atingiu o seu clímax.
quase atingiu o ápice de tudo. O palco foi meticulosamente montado para a grande hora que está aqui e agora. Ai daqueles que clamam, ou melhor, ai daqueles que chamam o santo de profano e o profano de santo, que veem a luz como trevas e trocam a verdade por mentiras. Ai daqueles que chamam o bem de mal e até mesmo vão tão longe que chegam a praticar sua rebelião e idolatria, sem qualquer temor ao único e verdadeiro Deus vivente, o Senhor Jesus. Esta apostasia e esfriamento de tantos tem sido sutil em alguns, mas para outros tem sido um desafio aberto. Zombaria da minha verdade, e isto é feitiçaria. Isto é feitiçaria à minha vista. Eu o avisei e avisei para fugir do pecado intencional, fugir de qualquer coisa, qualquer igreja ou qualquer pessoa ou qualquer doutrina, de qualquer tradição dos homens, que não esteja totalmente fundamentada em mim, no meu sacrifício de sangue e na minha palavra sagrada, no meu perdão e arrependimento. Eu estou lendo porque, assim como eu recebi, esta palavra falou comigo, e eu peço ao Senhor Espírito Santo que Ele traga também revelação a vocês. Eu lhes disse que se você apenas viesse a mim, eu pessoalmente te ensinaria. Na verdade, te ensinaria, na verdade, que você não precisa olhar para outro. Meu caminho é estreito, sim, mas bem iluminado pelo meu espírito e meu amor por vocês. Portanto, parem, optaram, parem de optar por deslizar para a complacência, a apatia, a indolência em seus passeios espirituais comigo. O erro verdadeiramente é um erro verdadeiramente fatal, pois estes serão apontados, vão ser encontrados inconscientes, pois tudo que foi falado para o tempo do fim já começou. Os sinais estão por toda parte. Aqueles que são meus estão bem conscientes da época em que vocês estão. Aqueles que são meus estão bem conscientes da época em que nós estamos. A grande separação passa completamente desapercebida para aqueles que caíram nesta apostasia e eles não verão a luz.
até aqueles que são minhas luzes sejam removidos em minha grande misericórdia e amor. Derramei meu espírito e meu coração e minhas admoestações e chamei ao arrependimento, santidade e justiça. A grande chave aqui é que nós precisamos estar bem conscientes da época em que nós estamos. Precisamos saber em que época que nós estamos, porque haverá uma grande separação. Chamado ao arrependimento, santidade e justiça. Deve haver aquele ponto, vai haver aquele ponto que devo agir, e o que tem que ser, será. Se você não se preparou, em primeiro lugar, espiritualmente, será arrastado por esta apostasia. Há uma realidade que estão vivendo que não precisa ser sua. Muitos, infelizmente, já escolheram esse caminho e eu não continuarei a advertir repetidamente como tenho feito até agora. Ou seja, o Senhor, quem já escolheu um caminho, o Senhor não vai mais advertir, como ele tem advertido repetidamente até agora. E por muito tempo preparei os vossos corações, andando em meu caminho e santidade. Prepare suas famílias. O Senhor vai dar importantes instruções. Preste atenção nessa parte. O Senhor vai dar bastante instruções a partir de agora. Olha só. Preparem suas famílias, avisando que o tempo acabou. Preparem suas casas e moradias como eu tenho dado recursos para vocês. Sejam, ou melhor, seja prudente, seja sábio no que você tem e sempre disposto a compartilhar tudo com aquele que eu enviar para você. Desligue novamente. Desligue toda a sua mídia, seu entretenimento de lazer e ouça atentamente minhas instruções. Retire do melhor das suas habilidades. Retire o melhor das suas habilidades das coisas materiais, coisas que só servem para estimular os sentidos e apenas alimentar a carne e não o espírito do homem. Desligue toda a sua mídia, sem entretenimento de lazer, e ouça atentamente minhas instruções. Retire do melhor de suas habilidades, das coisas materiais. Cuidado, coisas que só servem para estimular os sentidos e apenas alimentar a carne e não o espírito do homem. Peça-me, vou ajudá-lo
a discernir do que se afastar e do que descartar. Ore, ore por seus familiares, ore por seus entes queridos, ore por seus abrigos, orem por seus veículos, orem por seus recursos e finanças, mas também por toda a tecnologia. Também ore por toda a tecnologia que você deve usar, incluindo suas transações bancárias e qualquer tipo de negócio que seja feito em suas vidas. Ore por suas eletricidades, suas fontes de água, suas estruturas fundamentais e seus perímetros. Peça a minha muralha, peça a minha muralha de fogo e proteção angelical no alto dos céus, acima de vocês. Por que ele está dizendo isso? Porque virão coisas de cima. No fundo da terra, orem, embaixo de você, porque teremos terremoto. E longe, nos perímetros externos da sua moradia, tanto em casa ou em todos os lugares que você viajar. Este espírito apóstata que permeia o levou a muitos ao estado de muita descontração e intoxicação, como de drogas que convencem aqueles cujos os corações fazem cócegas. Tudo estará bem e que nenhuma grande ação será tomada. Eu lhes digo uma grande verdade. Esta é uma completa mentira do inferno. Ou seja, o espírito de apostasia que permeia levou a muitos ao estado de muita descontração e de intoxicação, como se de drogas, que convence aquele cujos corações fazem cócegas, se agradam com essas coisas. Tudo, tudo vai estar bem e que nenhuma grande ação será tomada. O apóstolo está convencendo. Eu lhes digo uma grande verdade. Esta é uma completa mentira do inferno. Será a destruição de todos que foram apanhados por ela, apostasia. Nada poderia estar mais longe da verdade nesse ponto de massa crítica. Volto a dizer, massa crítica é tudo o que está envolvido, tudo o que Satanás envolveu a Terra, o mundo nisso tudo. Nesse ponto de massa crítica que você entrou. Minha palavra ensina você, a minha palavra ensina você a ser sóbrio, alerta, firme, vigilante, que o inimigo fica vagueando pela terra, procurando a quem possa devorar. Eu nunca ensinei que você deve estar satisfeito, confortável ou contente com qualquer coisa que este mundo tem a oferecer. Mas ainda assim, esta mensagem foi dirigida para a psique do homem
e reforçada nas mãos, na maior e reforçada na maior extensão possível, a fim de embolar as massas nesse mundo, com o falso lugar de segurança. As pessoas estão sendo induzidas, ou nós estamos sendo induzidas, a estar satisfeito, confortável ou contente com qualquer coisa. Vou repetir: estar satisfeito, confortável ou contente com qualquer coisa que esteja ou que este mundo tem a nos oferecer. Mas, ainda assim, esta mensagem foi dirigida para a psique do homem e reforçada na maior extensão possível, a fim de embolar as massas nesse mundo com o falso lugar de segurança. Então, a mente, a psique, né, o entendimento, foi tomado por esta falsa direção da apostasia. Mesmo com a palavra do Senhor nos orientando, essa palavra tomou esse momento, né? Este espírito tomou uma proporção muito grande nessa massa crítica. Meu povo, estou vindo. Eu estou vindo rapidamente. Haverá um dia, muito, muito em breve, aonde, de repente, você precisará, você perceberá, haverá um dia, muito, muito em breve, onde, de repente, você vai perceber que é tarde demais para escolher, para haverá um dia que você vai perceber que é tarde demais para escolher. A minha ira se tornará alarmante. Sua realidade instantânea. Mas não precisa ser assim. Estou prestes a agitar toda essa terra como nunca fiz antes. Como já avisei enfaticamente, e nações inteiras serão alteradas permanentemente. As montanhas vão desmoronar, os mares rugirão. Então, veja, as montanhas vão desmoronar e os mares rugirão. Temos que sair da beira do mar. A terra será rachada e se dividirá em muitas áreas. Você saberá você saberá que está em julgamento e não torne esses avisos e não tome esses avisos levianamente. Prepare-se para ficar sem meios de compra, comida, prepare-se para viver o seu conforto, prepare-se para deixar o seu conforto moderno de eletricidade e sistema de água potável e esgoto. Prepare-se para a escuridão física que vou trazer novamente uma escuridão física para esta terra,
a fim de abalar tanto o coração duro como o morno, o apático e o descompromissado, que ainda permanece obstinado. A experiência durante esse tempo será muito específica para a jornada de intimidade de cada alma. A jornada de intimidade de cada alma comigo. Uma grande paz e alegria acompanharão aqueles que guardam a aliança comigo. A experiência daqueles que não andarão totalmente comigo. E em mim será algo bem diferente. Você que é você que é meu, deve preparar-se continuamente, jejuando e orando por esta escuridão que já está aqui. Os portões do inferno foram abertos e os selos do Apocalipse continuam sendo abertos. Eu acho que esse selo, e só uma opinião, pode ser o sexto selo, o mais terrível. Isso não é para trazer a você, não é para trazer a você o medo, e eu não lhe dei um espírito de medo, mas uma mente sã. Nisso e em tudo que tenho dito, preparei você para aqueles que o atravessaram, ou para aqueles que atravessaram o caminho estreito comigo. E sofrerão e agonizarão comigo aqueles que. Isto é para trazer a você não medo, porque eu não lhe dei espírito de medo, mas que tenho dito: preparei vocês para aqueles que atravessaram o caminho estreito comigo e sofreram e agonizaram comigo em meu coração, que colocaram comigo, que colaboraram comigo para atrair todas as almas ao meu coração. Eu lhe digo, um grande mistério está prestes a ser revelado a vocês, porque você está chegando ao fim do seu terceiro dia. Ou seja, no final do terceiro dia de todas as trevas, bem no final, o Senhor vai nos revelar um grande mistério. No terceiro dia de escuridão, você está chegando à hora final de testes e provações, purificação e refinamento. A sua vitória está muito mais próxima. E nisto eu me refiro à sua o seu translado do reino natural para o reino espiritual. Como você sabe, este não é o seu lar. Agora estou abrindo a revelação para você. Porque este tempo é revelado mistérios não conhecidos anteriormente. Leia em minha palavra e medite. Leia em minha palavra e medite nas 3 horas de trevas que eu experimentei na cruz. Jesus.
os 3 dias antes de me levantar da morte, e até os 3 dias de trevas, com Moisés e os israelitas. Assim como Jonas também no ventre da baleia, naqueles 3 dias. O Senhor diz que é para nós meditarmos sobre estes textos. Jonatas, os 3 dias que Jesus, das 3 horas que Jesus ficou agonizando na cruz, os 3 dias que Jesus ficou antes de levantar da morte, os 3 dias de trevas com Moisés e os israelitas lá no Egito, os 3 dias que Jonas ficou no ventre da baleia. O Senhor diz para a gente ler e meditar sobre estes textos. Ore para que eu revele a você como isto vai se realizar. Aonde minha noiva, aonde minha noiva está agora em minha jornada? Aonde ela está agora? Você será preenchido com grande alegria ao receber esta revelação. Vocês saberão que vocês que andaram comigo estão chegando ao fim desta escuridão que estou falando, tendo experimentado tanto no natural como no espiritual. Para você que ainda está vindo, ou para você que ainda está se convertendo, a mim, em intimidade, essa sua jornada, saiba disso. Você experimentará um pouco mais de provas, enquanto o seu refinamento continua a um ótimo trabalho sendo feito em curto período de tempo. Para você, eu digo, persevere. Para aqueles que estão vindo agora, o resultado de tudo que permitirei e que muito mais almas serão atraídos a mim, pois as escamas caíram dos olhos que espiritualmente estarão mortos, e a minha verdade será revelada. Estou pedindo a você para ser, estou pedindo a você para se aproximar mais. Segue ainda mais alto e mais fundo. Chame profundamente do centro do meu coração e de lá você receberá completa certeza de tudo que está diante de você. Você então terá meus olhos e meu coração, minha perspectiva em todas as coisas que eu vejo. Todos os seus corações. Eu conheço todos os seus corações e sei o amor que você carrega por mim. Vocês são meus preciosos, minhas joias da coroa, entre os mais puros de espírito e mais próximos do meu coração. É a vocês que confiam, é a vocês que confio o meu reino e os meus planos para realizar
a maior obra que será feita através do meu povo, que esse mundo já viu ou já ouviu. Falando da grande colheita que virá depois desse juízo. Virá uma grande colheita. Pronto para o meu retorno. Você está pronto para o meu retorno, preparou seu coração e seu espírito para receber seu noivo, pois estou vindo. Repito, estou vindo para você. Estou chegando muito depressa. Deixe tudo, estou chegando muito rápido. Deixe tudo, esvazie-se para que possa entrar plenamente. Agora é o tempo designado para implementar tudo o que foi proposto antes da fundação do mundo. Todas estas coisas, todas as coisas estão no lugar. Todas as coisas estão no lugar. Agora permaneça forte em meus frutos, estarei com vocês em meio a tudo isso, de toda a glória e honra e louvor. Amém. Pois abriu uma porta que ninguém pode fechar. Meu Pai será glorificado. Prepare-se, prepare-se. Seu noivo está à porta. Repito, prepare-se, prepare-se. O seu noivo está à porta. Então, essa é uma primeira parte. Então, essa é uma palavra profética que tem a ver com tudo aquilo que nós lemos. E também para que a gente possa prestar atenção no tempo que nós estamos. Eu não sei como falar sobre isso ou explicar isso. É como se não estivesse acontecendo nada. Mas está acontecendo tudo. Está tudo pronto. Jesus está muito próximo, mas está mais próximo, bem mais próximo do que a gente possa imaginar. O tempo que nós estamos vivendo é como se a gente estivesse correndo para chegar mais rápido. Jesus está fazendo com que a gente corra, ou que o tempo corra, para que a gente chegue mais rápido no lugar aonde Ele quer que nós chegamos. Esse abreviar de tempo, esse passar rápido das horas, é como se nós estivéssemos numa corrida. Jesus está nos levando nesta corrida, para que a gente continue no caminho, olhando para Ele e perseguindo, andando, correndo para o caminho que Ele está na frente, porque está tudo muito próximo, está tudo muito rápido. As coisas que nós estamos vivendo, as coisas que nós estamos ouvindo, as coisas que nós estamos vendo, isso tudo é um embuste para nos tirar da direção, para mudar, para tirar, para nos entreter com essas coisas, para que a gente comece a correr cada vez menos. Quando a gente começa a perceber, nós já não estamos mais correndo, nós estamos caminhando. E quando a gente começa a perceber que estamos só caminhando, nós já estamos quase que andando, quase parando.
E o Senhor está fazendo com que o tempo corra, para que a gente corra, porque está tudo muito próximo. Todas as coisas que nós estamos vendo no mundo, isso são coisas para tirar a nossa atenção. Todas as coisas que nós estamos vendo a nível de entretenimento é para chamar a nossa atenção. Porque nada vai ter jeito. Quem vai dar jeito em tudo isso é o Senhor. Porque nós já falamos, está tudo sendo preparado para a chegada, para a apresentação do anticristo. E nós temos que andar como o Senhor está nos propondo neste tempo. Andar rápido, correr rápido, olhando para o Senhor, porque senão a gente vai ficar para trás. Da mesma forma que nós chegamos ao mês 9 neste ano, de uma forma muito rápida. Quando a gente fala, hoje a gente conversa, fala, nossa, só falta 3 meses para acabar o ano. É muito rápido, passou muito rápido. É o Senhor que está fazendo este tempo, porque está chegando o tempo dele. Está chegando o tempo que o Senhor vai abalar a terra. E nós precisamos entender o tempo que nós estamos. A Julie Alderbeer, ela também teve mais uma profecia do Senhor em 2019 e que tem a ver também com esse texto que nós lemos. É uma visão do planeta X, não tem um nome. E o Senhor diz que esse planeta é o destruidor. E esse planeta, esse o destruidor, ele está muito próximo. Então, ela diz assim, que esta mensagem ela recebeu em três segmentos, que o Senhor fez ela liberar como se fosse uma mensagem só. E também no entendimento que haverá mais do que um período de escuridão na terra. Então ela diz assim: esse julgamento, primeiro, é uma das vezes que a terra experimentará as trevas. Por quê? Porque nós falamos, existem outras profecias que falam de cometas e falam de vulcões que causam escuridão. Mas só podemos ver só puderam ver porque é o Senhor que está revelando. Não está dizendo qual é o julgamento em particular. E isso tudo está em eminente, está muito próximo de acontecer. Mas o julgamento que está aqui é uma coisa meio urgente, que cresce a cada dia. Não podemos ser negligentes em sua preparação. Estamos vivendo tempos perigosos. Não podemos subestimar o que está sobre nós. Fazer isso pode significar a separação eterna do Pai. Também é importante que não nos concentremos nos detalhes
de qualquer julgamento. Não precisa se concentrar nos detalhes de qualquer julgamento específico, mas nós temos que se concentrar em permanecer espiritualmente preparados à medida que os julgamentos surgem, ou melhor, é um aviso para os 3 dias de escuridão. Então, nós temos que estar preparados para que, quando, à medida que os julgamentos surgirem, esse aviso vira em algum momento. Esse aviso virá em algum momento, mas não agora. Não devemos permanecer focados no julgamento, mas apenas em Jesus. Nosso foco tem que ser Jesus, não o julgamento. Nos certificar que nossas lâmpadas, temos que se certificar que nossas lâmpadas de óleo estejam cheias. As lâmpadas de óleo que estejam cheias e que sejam aparadas, prontas para responder. Essas profecias, uma de 19, esta profecia de 2018, fala de uma visão noturna, que de repente ela viu uma voz no espírito que disse a ela: olhe, está aqui e agora. Ela olhou para o horizonte e viu um enorme planeta surgindo, vermelho e ardente. Muito, mas muito mais do que qualquer corpo planetário que tenha sido visto no passado a olho nu. Estava se aproximando da Terra a uma velocidade tão incrível e completamente cheio de fogo, pelo que pude ver. Eu sabia o que isso significava, mas quando olhei ao redor do bairro onde eu estava, com minha família, ninguém parecia entender. Muitas pessoas em pânico, algumas gritando, e coisas caindo no chão. Muitos corriam para entrar em suas casas, chorando seus filhos e animais de estimação para tirar da rua. Também sabia instintivamente do que Jesus me ensinou no passado. Nós devemos cobrir as janelas, não abrir ou olhar para fora, ou abrir as portas durante o tempo que este planeta estiver passando. O que seria o que seria para esses dias, para esses 3 dias e 3 noites. No meu espírito, diz ela, eu tinha entendimento que poucos na Terra estavam preparados fisicamente e espiritualmente depois que minha família e eu entramos. Depois que eu e a minha família entramos em casa, cobrimos tudo, janelas, fechamos as portas. De repente, fui levada para fora da terra, no espírito, e me vi olhando para a terra e para o planeta no espaço. Em um instante, enquanto o planeta vermelho ardente corria em direção à terra, Satanás apareceu na minha frente, zombando
do rei Messias Jesus, vestindo um manto real, coroa e um diadema de algum tipo na testa, agindo como se ele fosse o rei da terra, de toda a criação. Ele estava zombando e rindo enquanto observava o planeta correndo para a Terra. Eu então vi milhares e milhares de demônios sendo lançados deste planeta e indo em direção à Terra para atormentar a humanidade. Eles parecem formigas, formigas negras. Estavam literalmente sendo jogados para a terra, aos milhares. Esta também é, é, é uma razão, é um motivo para fechar as janelas e não olhar para fora. Então Jesus apareceu Jesus apareceu diretamente na minha frente, na terra e de Satanás. Ele era muitas vezes maior do que Satanás e estava vestido em seu manto, estava vestido em seu majestoso e real manto, coroa e cetro. Quando ele apareceu, houve um estrondo enorme nos céus que ressoavam por todo o universo. Todas as coisas tremiam violentamente, com um olhar severo e feroz dos seus olhos. Sua presença fez com que Satanás evaporasse instantaneamente. Eu tinha o entendimento de que, embora o Senhor esteja presente aqui na terra para proteger aqueles que estão acolhendo e vivendo com ele, ele está permitindo que um número incontável de demônios venham à terra como julgamento contra os ímpios, os impenitentes. É juízo para os ímpios. A Bíblia diz que os justos serão guardados. O que fala no Salmo 91? 1.000 cairão ao seu lado esquerdo, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olhará e verá a recompensa dos ímpios, porquanto fizestes do Senhor o seu refúgio e a sua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, ou seja, à sua casa. Ela diz aqui: senti que estava perdendo a respiração diante do puro poder do Rei Jesus. Em um momento, a visão terminou. Todos que têm ouvidos, ouçam o Criador. Jesus disse: minha filha, mostrei esta visão novamente. Então você vai avisar meu povo, o destruidor, que é esse planeta, esse corpo planetário que falei anteriormente, está se aproximando. Ele está no seu sistema solar. Ele já está no nosso sistema solar. E muito perto do seu Sol. Os governos do mundo estão bem conscientes de sua existência. Quem pode estar consciente dessa existência? A NASA e outros lugares. Estão conscientes da tua existência e abordagem. Há muito tempo eles sabem disso. Mas sempre foi seu plano enganar as pessoas, fazê-las
despreparadas, fazê-las despreparadas. A NASA, ninguém avisou e ninguém vai avisar ninguém. Esta não é a sua primeira abordagem à Terra, pois se você ver a minha palavra, descobrirá e verá que esse corpo planetário passou por muitas vezes durante a história bíblica. Eu dei revelação e discernimento a alguns sobre eventos passados na minha palavra e os efeitos coincidentes que serão usados, os efeitos coincidentes serão usados como julgamento nesta terra, para fazer com que os homens rasguem seus corações e se entreguem as suas vidas a mim. Esperem e preparem-se para inúmeras e grandes terremotos, inundações e maremotos. A divisão e rachadura da terra em muitos lugares e padrões climáticos severos e caóticos. O fogo cairá do céu, enquanto continuo a avisar que nada é o que parece. Eu não envio esses avisos para causar medo e pânico, em vez de mostrar misericórdia com a minha criação. Aviso com esta intenção de fazer com que vocês entendam que eu sou o único e que esse seu lugar, que eu sou o único e que eu sou o seu lugar seguro. Eu sou o único que você precisa pedir, conselho. O sistema feito pelos homens desse mundo não poderão e não proverão para você e nem o protegerão, pois eles não me conhecem. Seus motivos são iníquos. Ai daqueles que não levam a sério essas advertências, que ridicularizam os meus escolhidos, que foram selecionados para entregar estas mensagens. Eu discerno os pensamentos e das intenções de todos os corações. Eu vou visitá-lo com a recompensa devida. Confia em mim, seu Salvador, e escolha onde você passará a eternidade. Busque primeiro o meu reino e a justiça, e permita que eu cuide do resto. Até aqui. Então, existem muitas outras profecias, e todas essas outras que eu ainda não li estão baseadas nesta palavra de Lucas 25 a 28, de 34 a 36. O Senhor, ele está, parece que eu vou ser repetitivo, mas o Senhor está nos avisando de novo. O Senhor está nos avisando outra vez. O Senhor está nos dando direção outra vez, para que a gente preste atenção no tempo em que nós estamos. Diante de tudo que nós já falamos e diante de tudo que nós ouvimos e lemos hoje,
A impressão que a gente tem é que isso está para acontecer antes do final desse mês. Mas isso é uma coisa minha, né? Porque está tudo muito claro, muito evidente. As coisas estão todas desordenadas. Nós estamos vendo como o príncipe desse mundo tem desorganizado tudo. Mas a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Mas quem sabe tudo isso é Jesus. E ele está continuamente nos avisando. Ai daqueles que não levam a sério essas advertências, que ridicularizam os escolhidos que foram selecionados para entregar esta mensagem. Eu discerno dos pensamentos e das intenções do coração. Eu vou visitá-lo com a recompensa de vida. Confia em mim como seu Salvador e escolha onde você passará a eternidade. Busque primeiro o meu reino e a justiça e permita que eu cuide do resto. Tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos vendo, parece assim um pouco utopia, um pouco difícil da gente entender, mas a gente não tem nada aqui. Nada, absolutamente nada. Nada desse mundo aqui nós não temos nada. Tudo isso é do príncipe deste mundo. E ele está conseguindo aglutinar milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, trazendo sobre elas uma apostasia, mas que elas ainda não acordaram. E o Senhor está falando especificamente sobre o espírito de apostasia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos tomar a ceia? Vocês estão preparados aí? Já prepararam a sua ceia? Tudo bem? Sim, Amém. Então vamos lá. Eu queria muito que nós tomássemos essa ceia juntos. Queria muito celebrar com vocês, diante de tantas coisas que o Senhor Espírito Santo tem nos mostrado, diante de tantas coisas que nós estamos vivendo. E o Senhor diz que é necessário, nós precisamos ter comunhão e ter como Senhor. Nós precisamos renovar, selar essa aliança que nós temos com o Senhor. E eu tenho muito expectativa e creio que durante todo esse tempo tem muitas coisas que o Senhor Espírito Santo tem feito através dessas palavras. Eu creio que o Senhor Espírito Santo tem falado com cada um de nós, mesmo com todo o esforço, mesmo com todo o engano, mesmo com todo o embuste que o príncipe desse mundo quer colocar, quer camuflar, quer enganar, quer distorcer, quer desviar, mas as palavras do Senhor não voltam para ele vazia. Então, esta ceia, ou esse momento que nós vamos ceiar, é exatamente para que a gente cele esta aliança com o Senhor. Que somente o Senhor pode nos livrar. Somente o Senhor pode nos salvar. Mesmo diante de tudo que nós estamos vendo, vivendo, passando, o Senhor diz que Ele quer cuidar da gente. Ele quer que a gente busque a sua justiça. O Senhor diz que Ele quer cuidar do resto. Ele quer cuidar de tudo que nós precisamos, porque Ele pode fazer isso.
mas nós precisamos confiar e entregar tudo para Ele, não deixar o príncipe desse mundo tirar a nossa atenção, entrar na nossa mente, mexer com aquilo que nós estamos vendo. Eu sei que nós todos temos dificuldades, mas o que é impossível para o Senhor? Eu sei que nós todos temos necessidade, mas até aqui o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Ele é o Senhor. Nós estamos a ponto, assim como o Senhor preparou Josué para preparar o povo para passar do outro lado. Nós estamos a ponto de atravessar para o outro lado, assim como Josué levou o povo a atravessar o Jordão para entrar na terra prometida. Nós estamos a ponto de atravessar do outro lado para estar na presença e viver a eternidade com o Senhor. Então, que esta ceia seja para selar o nosso compromisso, não só de palavra, mas de sangue, de carne, não só de sangue, de carne, mas de espiritual, selar a nossa vida espiritual, selar o nosso espírito com o Senhor. Amém? Então, aqui está o pão. Você pode pegar o seu pão, que representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual o Senhor pediu para que a gente meditasse nas 3 horas que ele esteve pendurado na escuridão da agonia daquele momento. O Senhor pede para que a gente possa meditar nos 3 dias que ele ficou debaixo da terra até ser ressuscitado. Mas isso tudo ele fez por mim, fez por você, fez pela igreja, para que nós possamos estar com ele, para que nós possamos sair de todo esse laço, esse embaraço. Então, que esse pão que você pode comer, que representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode comer do pão. E que este suco de uva representa o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Através desse sangue que nós temos vida, a vida de Jesus. Que nós possamos tomar deste cálice, porque o Senhor Jesus tomou um cálice que era para nós, ele tomou este cálice para que nós tivéssemos vida e que nós possamos tomar do sangue que representa este suco de uva. Podem tomar do cálice. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, Senhor, por este tempo, por esta advertência, pelo teu zelo, pelo teu grande amor, por tudo, Pai eterno, a qual o Senhor entregou o seu Filho. Por nós, o Senhor deixou o seu Filho levar sobre si todos os nossos pecados, através do sangue do seu Filho. Nós temos vida. Sobre o seu corpo, ele levou todos os nossos pecados. Por isso, Pai, nós te louvamos nesta noite. Te agradeço, Senhor, por cada irmão, por cada família que ceiou conosco e aqueles que não puderam ceiar, mas que o Senhor possa alcançá-los e que eles possam ter esta aliança, que eles possam receber esta advertência, que eles possam ter compromisso com a tua palavra e com o Deus da palavra. Que o Senhor possa a cada dia, Senhor, ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós precisamos da lâmpada do Senhor, nós precisamos da luz para os nossos caminhos, porque nós estamos no tempo do fim, e a luz do Senhor é que pode nos dirigir, a lâmpada do Senhor é que pode nos guiar, Senhor.
Muito obrigado pelo Senhor Espírito Santo, que tem testificado da sua palavra, do arrependimento, do perdão, a qual nós sem ele não poderemos ver o Senhor. Que nós possamos se arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos ter a eternidade com o Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por cada família aqui representada e por todas as outras famílias que não puderam estar conosco, mas que o Senhor possa alcançá-los. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Amém.